Irmãos, a palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje tem um pouco de testemunho, mas ouça bem, ouça com atenção para você entender aquilo que o Senhor quer falar com você neste dia. E como eu sempre falo, o Senhor sempre é muito pontual naquilo que Ele fala. Então, a palavra dele nunca volta vazia. Ela sempre é viva e eficaz, e ela faz com sucesso tudo aquilo que ela foi proposta a fazer. Então, ouça com atenção. Ainda tem, né, comigo tem pessoas que perguntam como que ela tem certeza que é Deus que está falando com ela, que não é algo dela, não é algo da cabeça dela. E de forma geral eu vejo que muitas pessoas ainda se perguntam como que eu sei que é Deus que está falando comigo, ou é algo de mim. Então, irmãos, qual que é o primeiro ponto aqui do que eu estou compartilhando com vocês hoje? O Senhor nunca vai falar com você de uma forma que você não entenda. Cada um de nós temos uma personalidade e temos características. Então, individualmente falando, cada um de nós sempre vai ter facilidade em algumas coisas e mais dificuldade em outras coisas. E o Senhor sabe das nossas limitações, irmãos, sabe das nossas falhas. Ele sabe. Então, ele não vai complicar a comunicação dele com você e comigo. Ele vai falar conosco, né, dessa forma individual que ele fala, mas sempre da forma que será de melhor entendimento para você. Claro que ele sempre vai falar pela palavra, mas além da palavra, ele fala individualmente conosco, né? E ele sempre vai falar da forma que é de mais fácil entendimento para nós. Quando isso ficou claro para mim, irmãos, eu não tive dúvida alguma de que era o Senhor falando comigo. Eu simplesmente tive a testificação no meu espírito. Não houve dúvidas para mim. Simplesmente eu tive essa certeza no meu espírito de que era Ele. Eu não tinha como prover de mim. Mas um dos pontos era que eu já me conhecia, eu, Vanessa, as minhas características, as minhas limitações, aquilo que eu tenho facilidade e dificuldade. Então você precisa se conhecer, saber quem você é, onde você tem mais dificuldade, onde você tem mais facilidade das coisas. Então eu me conhecia muito bem. Ao longo de muitos anos, desde muito nova, eu sempre pratiquei muito esporte, muita atividade física e pratiquei esporte de alto rendimento. Então, quando o Senhor me deu clareza daquilo que eu carregava, daquilo que Ele me escolheu para exercer, né, aqui na Terra, Ele trouxe à minha memória tudo que um dia, assim, eu vivi, eu aprendi e eu fiz. E eu com o Senhor, eu fui treinada, eu falo para Ele, eu fui treinada para ouvi-lo e para ser governada pelo Espírito Santo de Deus. Então, tudo que eu pratiquei, os esportes de alto rendimento, tudo que eu fiz, só me ajudou a ter essa sensibilidade com o Senhor no secreto, com a voz dele, com a presença dele, com a palavra dele. E ele sempre falou comigo das formas que era de mais fácil entendimento para mim, para que não houvesse dúvida alguma em mim de que era ele que estava falando comigo, me direcionando a fazer e a liberar tais coisas. Então, é assim com cada um de nós, irmãos. Você precisa se conhecer para você entender e também passar a discernir de quando é algo que venha de você, é algo que venha, né, de fora, que pode ser por influência do inimigo, né, das trevas, e algo que de fato é do Senhor com você. E você precisa se conhecer para isso. E você vai ter clareza de como o Senhor fala com você, além da palavra, claro, de como ele fala com você, de como ele se comunica com você, irmãos. Então é muito importante isso, que você tenha essa consciência, que você saiba disso, para que isso fique claro com você, para que você não tenha essa dúvida, né? Então, quando eu tive clareza daquilo que eu carregava, daquilo que o Senhor me levantou e me escolheu para exercer, eu não tive dúvida alguma de que era o Senhor falando, me direcionando, me mostrando. Não tinha dúvidas para mim, irmãos. Aí, como eu digo, eu repito, eu me conhecia, eu já conhecia as minhas características,
aonde no que eu tinha dificuldade, no que eu tinha facilidade. E tudo isso, né, só me ajudou a ter mais clareza ainda daquilo que eu tinha com o Senhor, daquilo que Ele tem comigo e daquilo que Ele faz através de mim. E vai ser assim com você também. Então, ao invés de procurar fora, de procurar entender através das pessoas, tudo já está em você. Você precisa entender isso, entender quem você é, as suas características, as suas limitações. Nós temos que ter essa consciência, irmãos. A palavra do Senhor diz: Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, tudo aquilo que nós temos de mais falho, de mais dificuldade, Ele aperfeiçoa da forma transbordante dele, de fazer através de nós. Mas naquilo que nós temos mais facilidade, Ele também vai usar. Ele também vai aperfeiçoar nisso, para que você não faça de você, mas faça nele, conduzido por ele e pela vontade dele, e não de você. Então você precisa se conhecer e entender isso de você, para que fique claro isso e para que o Senhor possa se revelar cada dia mais para você. Quanto mais, irmãos, o Senhor se revela para nós, assim, diariamente falando, assim, nós buscando dele, mas nós acessamos o conhecimento de Deus e mais tudo sempre ficará claro para você, sem que haja dúvida alguma. E isso vai te levar ao discernimento, de discernir aquilo que vem de você, aquilo que é uma influência de fora, uma influência maligna. Então, você precisa exercer isso, se conhecendo e buscar conhecer ao Senhor e buscar, né? E deixando que assim ele se revele cada dia mais para você. E não vai haver dúvida alguma com você e em você de que é o Senhor falando com você, de que é o Senhor te mostrando, de que é o Senhor te conduzindo. Então hoje eu falo para o Senhor, isso é algo meu com Ele, eu estou aqui compartilhando com vocês hoje. Eu fui treinada para ouvir o Senhor com clareza, para ser governada pelo Espírito Santo de Deus. E, irmãos, isso é a melhor coisa. Eu falo isso porque eu sei o que é você saber fazer coisas só por habilidades e talentos, porque eu já vivi isso. Então, por isso que eu sei quando alguém o faz, porque de fato ele está no Senhor, ou porque ele está fazendo dele. Então, eu tenho isso porque eu vivi isso antes de ter clareza daquilo que o Senhor tinha comigo, daquilo que ele tinha para fazer através de mim, que no caso ele já fazia, mesmo sem eu entender, mas quando isso ficou claro, irmãos, ele só fez ainda mais. Então, que você entenda aquilo que o Senhor quer falar com você, que fique claro isso para você. Irmãos, é de tudo o bom, é maravilhoso. Eu falo isso porque é isso que eu vivo, irmãos, com o Senhor. Não é algo, eu sempre vou falar isso. Não é algo que eu ouvi falar de experiências de outras pessoas, mas foi para o lugar que Ele me levou, dessa íntima comunhão com Ele, desse íntimo relacionamento com Ele. Então eu falo com propriedade, eu compartilho com propriedade isso com vocês. Porque o Senhor me levou para este lugar nele. E é o melhor lugar, irmãos. Quando você está totalmente vazio de si, desprendido de si, aí então o Senhor não só se aperfeiçoa, né, 100% em você, mas Ele vai fazer, né, em completude através de você, irmãos. Assim, você totalmente sujeito a Ele. Ele vai usar tudo o que você tem e é para o reino, para Ele e para servir as pessoas, para que assim o reino seja manifesto cada dia mais e que assim nós desfaçamos as obras das trevas cada dia mais. Então entenda isso, busque isso. É no Senhor, não é fora, não é com as pessoas. É claro que o Senhor fala através de pessoas, Ele direciona através de pessoas, mas você não pode esperar por isso. Você tem que buscar isso em primeiro lugar com o Senhor no secreto. E aí, então, se Ele assim quiser, se for necessário, Ele vai usar alguém também. Mas não espere por isso. Faça você no secreto,
com o Senhor. E você precisa se entender, se conhecer, para então, assim, o Senhor te dar clareza e que fique tudo às claras para você, daquilo que Ele tem com você e para aquilo que Ele tem para fazer através de você. Aleluia. Ouça isso, recebe isso em nome de Jesus e vá para este lugar. É este o lugar. É nele, com Ele, no secreto, comunicação com Ele, para que você tenha clareza. Aleluia.